Vamos começar a nossa lista com o 100º fato mais importante nos 100 anos do imposto de renda no Brasil. Em 1962, foi instituído um empréstimo público de emergência de caráter compulsório, de 20% sobre o imposto devido pelas pessoas físicas de renda líquida tributável superior a 3 milhões de cruzeiros e sobre o imposto de lucro imobiliário e outros arrecadados nas fontes, exceto de rendimento do trabalho. O empréstimo foi extensivo ao contribuinte pessoa jurídica. Em 1931, vigorou um imposto de emergência sobre os vencimentos, gratificações, mensalidades ou salários de todos os funcionários da União, civis e militares, se fossem titulados, comissionados, contratados, mensalistas ou diaristas. Em 1977, o contribuinte pôde abater da renda bruta as despesas efetivamente realizadas com o aluguel da sua residência, até o limite anual de 7.200 cruzeiros. Vigorou até 1989. A partir de 1991, o contribuinte pôde deduzir as doações efetuadas aos fundos controlados pelos conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente. Muito antes de o mundo estar preocupado com questões ambientais, foi editada a Lei nº 5.106, de 2 de setembro de 1966, que dispunha sobre incentivos fiscais concedidos a empreendimento florestal. As importâncias empregadas em florestamento e reflorestamento poderiam ser abatidas ou descontadas nas declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas, residentes ou domiciliados no Brasil. Vigorou até o exercício de 1981. O governo, por meio do Decreto número 22.828, de 14 de junho de 1933, cancelou todas as dívidas do imposto de renda referentes a exercícios anteriores a 1931, inclusive as já em cobrança executiva, desde que, quanto a essas, não tivesse havido penhora ou depósito. Em 1988,
O contribuinte que tivesse recebido, de mais de uma fonte pagadora, rendimentos sujeitos à tributação, devia recolher trimestralmente a diferença de imposto calculado com base nas instruções baixadas pelo Ministro da Fazenda. Com o advento da Lei nº 4.506, de 1964, o imposto de renda descontado na fonte foi expandido para os rendimentos de autônomos e aluguéis. As importâncias pagas ou creditadas mensalmente pelas pessoas jurídicas a pessoas físicas a título de aluguéis ficaram sujeitas ao desconto do imposto de renda na fonte A, razão de 10%. A partir do ano calendário de 2011, a pessoa física pôde deduzir do imposto sobre a renda apurado na declaração de ajuste anual as contribuições feitas aos fundos do idoso nacional, distrital, estaduais e municipais. A partir do exercício de 2008, a pessoa física pôde deduzir do imposto sobre a renda devido na declaração de ajuste anual os valores dispendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. Na década de 1970 e na metade dos anos 1980, não havia relação de valores entre as tabelas anual e mensal. Esta era muito mais penosa para o contribuinte. Ao preencher a declaração anual de rendimentos, o resultado final acarretava elevadas restituições. Se fosse feita a correlação entre as tabelas mensal e anual, o primeiro ano de vigência seria fatal para o governo, pois a arrecadação do imposto de renda descontado na fonte diminuiria sensivelmente. A solução encontrada foi ajustar a tabela e efetuar a restituição do exercício de 1986, até 4 anos. Por causa da Lei nº 11.324, de 2006, o contribuinte pôde deduzir do imposto de renda devido na declaração de ajuste anual a contribuição patronal paga à Previdência Social incidente sobre o valor da remuneração do empregado. Vigorou até o exercício de 2019. A primeira declaração a ter campo para livro caixa foi a do exercício de 1973. As instruções do Manual de Preenchimento do IRPF 1973 informavam que na cédula D eram permitidas deduções acima de 20% do rendimento bruto, desde que as despesas fossem comprovadas, integralmente, discriminadas e tivessem assentamento em livro caixa. A partir de 1940, o prazo de entrega da declaração de rendimentos de IRPF foi antecipado para 30 de abril. O pagamento do imposto, que começava em 1º de setembro, foi fixado para 1º de agosto. A declaração de isento apresentada pelas pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, com o fim de manter ativa a sua inscrição no CPF, e dispensadas de apresentação da declaração de ajuste anual, foi instituída em 1998. Em 2008, a declaração anual de isento foi extinta. Em 1934, a Delegacia Geral do Imposto sobre a Renda passou a denominar-se Diretoria do Imposto de Renda, órgão máximo da administração do imposto de renda. O regulamento do Imposto de Renda de 1926 permitia abater da renda bruta as contribuições e doações feitas aos cofres públicos, às instituições e às obras filantrópicas. Até o exercício de 2022, a contribuição ou doação foi o quarto abatimento mais frequente na declaração do IRPF. Só perde para deduções de dependentes, pensão alimentícia e despesas médicas. Foi permitido ao contribuinte pessoa física incluir, na declaração de rendimentos do exercício de 1987, ano base de 1986, os bens ou valores adquiridos até 31 de dezembro de 1985 que não tivessem sido incluídos nas declarações anteriores e tributar 3% do total desses bens e valores, para regularizar sua situação fiscal. Em 1980, logo após o prazo para entrega, sem multa, da declaração de IRPF, os contribuintes foram surpreendidos com um empréstimo obrigatório. O empréstimo foi exigido da pessoa física que tivesse obtido, a título de ingressos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, no exercício financeiro de 1980, importância total superior a 4 milhões de cruzeiros. Nesse exercício, o valor da isenção na tabela progressiva era 94.200 cruzeiros.
O valor do empréstimo era equivalente a 10% da quantia que ultrapassasse a 4 milhões de cruzeiros. A partir de 1965, os valores expressos em cruzeiros, na legislação do imposto de renda, foram atualizados anualmente em função de coeficiente de correção monetária estabelecida pelo Conselho Nacional de Economia, desde que os índices gerais de preços se elevassem acima de 10% ao ano, ou de 15% em um triênio. O Decreto-Lei nº 1642 de 1978 considerou rendimentos isentos e não tributáveis os proventos de inatividade recebidos em decorrência de aposentadoria, transferência para reserva remunerada ou reforma, pagos por pessoa jurídica de direito público, até um determinado valor anual, desde que o contribuinte tivesse 65 anos de idade ou mais, ao término do ano base correspondente. Em 1942, a diretoria do Imposto de Renda foi transformada na Divisão do Imposto de Renda, órgão encarregado da administração, orientação, coordenação e fiscalização do imposto de renda. A novidade é que seu diretor devia ser funcionário do Ministério da Fazenda no final de carreira. A declaração de IRPF do exercício de 1943 foi inovadora e marcante, pois absorveu as mudanças na legislação e aperfeiçoou o desenho. Em 1965, todas as pessoas que receberam dos cofres públicos ou particulares qualquer espécie de remuneração classificável na cédula C, rendimento do trabalho assalariado, em importância superior a 600 mil cruzeiros mensais, ficaram sujeitas à subscrição compulsória de obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, intransferíveis pelo prazo de 3 anos. O Decreto-Lei nº 4.419, de 29 de junho de 1942, criou no quadro permanente do Ministério da Fazenda 150 cargos de contador, com lotação na divisão do Imposto de Renda. Na época, a fiscalização do Imposto de Renda era exercida pelo contador. O Ministério da Fazenda entendia que o provimento do cargo fosse exclusivo por pessoas do sexo masculino. Em defesa dessa tese, o ministro da Fazenda encaminhou exposição de motivos ao presidente da República, que aprovou o pedido. A Lei nº 154 de 1947 estabeleceu um desconto para os contribuintes que efetuassem o pagamento integral do imposto no ato da entrega da declaração. Esse desconto vigorou até o exercício de 1974. Em 1941, o governo instituiu uma série de medidas sobre a organização e proteção da família. Uma delas ficou conhecida como Imposto de Renda do Solteiro, embora não atingisse exclusivamente os solteiros, mas eram os que tinham maior alíquota. Vigorou até 1964. Consoante o Decreto nº 4.178 de 1942, nenhum passaporte seria concedido ou visado, sem que o interessado provasse estar quite com o imposto de renda. A prova da quitação do imposto de renda era feita com certidão da repartição competente. A partir de 1976, o lucro oferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer participações societárias ficou sujeito à incidência do imposto de renda. A tributação na alienação de imóveis foi instituída em 1946 e extinta em 1966. Voltou a ser tributada a partir de 1979. Em 1983, mais um empréstimo compulsório, exigido pela União, era cobrado da pessoa física que tivesse obtido, a título de ingressos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, pela legislação do Imposto de Renda no exercício financeiro de 1983, ano base de 1982, importância total superior a 5 milhões de cruzeiros. O valor do empréstimo era equivalente a 4% da quantia que excedesse esse limite. No exercício de 2013, mais um facilitador para preenchimento e entrega da declaração de IRPF, denominado MIRPF, o preenchimento e envio da declaração por meio de dispositivos móveis, tablets e smartphones. A gratificação de Natal, o 13º salário, para os trabalhadores foi instituída por força da Lei nº 4.090, de 1962.
Até o exercício de 1989, os rendimentos provenientes do 13º salário eram classificados na cédula C e faziam parte da base de cálculo para apuração do imposto progressivo. A partir do exercício de 1990, o rendimento oriundo do 13º salário passou a ser tributado exclusivamente na fonte separadamente dos demais rendimentos do beneficiário. Além da declaração por formulário e por disquete, em 1999, uma nova forma de preenchimento e entrega foi colocada à disposição do contribuinte: declaração por telefone. A declaração por telefone ficou disponível até o exercício de 2005. O primeiro regulamento do imposto de renda a tratar da saída definitiva do país foi aprovado pelo Decreto nº 47.373, de 7 de dezembro de 1959. Na época, não havia formulário exclusivo para a declaração de saída definitiva do país. Usava-se o modelo do exercício, com as adaptações necessárias. O Decreto número 19.723, de 1931, estabeleceu as primeiras regras para a cobrança do imposto, no caso de falecimento do contribuinte. O regulamento então vigente, Decreto número 17.390 de 1926, não se referia à declaração de espólio. Em 1993, havia duas opções de formulários e modelos completo e opcional. Na declaração opcional, o declarante tinha duas formas para informar os rendimentos e as deduções de 1992. Incluir, em cruzeiros, os valores anuais, ou incluir em UFIR, mês a mês, os rendimentos recebidos de pessoa física e pessoa jurídica e cada tipo de dedução. No ano seguinte, voltou-se ao modelo único. O Decreto-Lei nº 4.178, de 1942, permitiu que fossem abatidos da renda bruta os alimentos prestados em virtude de sentença judicial. Desde então, a pensão alimentícia foi incluída ininterruptamente na relação dos abatimentos. No exercício de 2015, a declaração de ajuste anual também podia ser elaborada mediante acesso ao serviço Declaração IRPF 2015 Online, disponível no Centro Virtual de Atendimento no sítio da Receita Federal na internet. Tratava-se de um aplicativo que permitia o preenchimento e o envio de declarações originais do imposto sobre a renda da pessoa física, utilizando computadores, com certificado digital. Desde o exercício de 1926 e até o de 1989, a receita proveniente de atividade agrícola ou pastoril, exploração de indústria extrativa vegetal ou animal era classificada na cédula G e somada aos demais rendimentos, para apurar a renda bruta. A partir de 1971, a cédula G ganhou na declaração IRPF um anexo exclusivo, que foi o anexo 2. Em 1999, outra forma de preenchimento e entrega foi colocada à disposição do contribuinte em formulário online. Ficava disponível na página da Receita Federal na internet e não era necessária a instalação de programa. O contribuinte preenchia os dados, imprimia a declaração, fazia cópia de segurança e enviava a declaração. Era uma opção extremamente rápida. Ficou disponível até 2007. A Lei nº 1474, de 1951, instituiu, nos exercícios de 1952 a 1956, um adicional de 15% sobre o imposto a pagar, calculado sobre as importâncias devidas pelos contribuintes a partir de 10 mil cruzeiros. O valor do salário mínimo mensal em 1952 era 1.200 cruzeiros. O Decreto-Lei nº 9.513, de 1946, isentou da tributação do imposto de renda as importâncias relativas aos proventos dos funcionários públicos federais, estaduais e municipais, aposentados por tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra ou paralisia cujas doenças os impedissem de locomover. Com o passar do tempo, a relação de doenças aumentou. Na primeira declaração de imposto de renda pessoa física, a alíquota da tabela progressiva atingia até 8%. Paulatinamente as taxas aumentaram até atingir, no exercício de 1944, 20%. No ano de 1946,
O limite de isenção dobrou de 12 mil cruzeiros para 24 mil cruzeiros, muito acima da inflação do período, em torno de 7%. No exercício de 1948, a alíquota mais elevada deu o maior salto da história, passou de 20% para 50%. No exercício de 1996, a declaração simplificada retornou, com pequenas alterações, em relação à tributação de 1976 a 1989. Pôde optar pela declaração de ajuste anual simplificado ao contribuinte que, no ano calendário de 1995, recebeu rendimentos tributáveis na declaração até R$ 21.458. Nos termos da Lei nº 4.783, de 1923, as declarações dos contribuintes estavam sujeitas à revisão dos agentes fiscais, que não podiam solicitar a exibição de livros de contabilidade, documentos de natureza reservada ou esclarecimentos, devassando a vida privada. Essa proibição tinha como origem o artigo 17 do Código Comercial de 1850. Em 1939, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a cobrança de imposto de renda sobre os vencimentos dos funcionários públicos estaduais e municipais. O governo não se conformou e tornou sem efeito a decisão, com base na Constituição de 1937, que dava esse poder ao presidente da República. A declaração de rendimentos do Imposto de Renda das Pessoas Físicas sofreu total modificação em 1990, fruto da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. A declaração do exercício de 1989, ano base de 1988, foi a última com os rendimentos tributáveis e as deduções classificados em cédulas, de A até H, divisão que vinha desde o exercício de 1926. No exercício de 1996, houve um grande progresso no programa IRPF para computador. A Secretaria da Receita Federal elaborou o aplicativo de preenchimento da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 1996, ano calendário de 1995, para ambiente Windows, pela primeira vez. Em 1924 foi aprovado o Regulamento do Serviço de Arrecadação do Imposto de Renda. O órgão máximo da administração era a Delegacia Geral do Imposto de Renda, com sede no Distrito Federal, Rio de Janeiro. Tinha uma seção em Niterói e delegacias fiscais e repartições arrecadadoras situadas nos estados e Distrito Federal. Chegamos à metade de nossa lista. Em 1965, foi instituído o Registro das Pessoas Físicas que, em 1968 seria transformado no Cadastro de Pessoas Físicas CPF. A primeira menção a despesas de instrução como abatimento da renda bruta remonta a 1958, mas ganhou impulso com a Lei nº 4.357, de 1964, que estendeu sua utilização a todos os contribuintes com renda bruta positiva. É a dedução mais polêmica, sobretudo pelo valor e pelas restrições. Em 1989, o imposto de renda das pessoas físicas passou a ser devido, mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital fossem percebidos. Foi desmontada a estrutura tributária instituída em 1926. Era a introdução no Brasil do sistema Pague à medida que você receba. Não teve o resultado esperado e durou apenas um exercício. O recolhimento antecipado obrigatório foi instituído por meio do Decreto-Lei nº 1705, de 1979. Ficou conhecido como Carnê-Leão. Inicialmente, o recolhimento era trimestral. Depois, passou para mensal. Com o advento do Decreto-Lei nº 157, de 10 de fevereiro de 1967, a partir da declaração de rendimentos do exercício de 1967, e até o exercício de 1983, foi facultado à pessoa física reduzir do imposto devido ao valor aplicado na aquisição de certificado de compra de ações. O objetivo era oferecer ao contribuinte a possibilidade de investir em compra de ações com uma parte do dinheiro destinado ao pagamento do imposto de renda. Em 1970, a Receita Federal lançou o Programa Contribuinte do Futuro de Educação Fiscal para Crianças e Adolescentes, com publicação de livros e concursos de redação sobre imposto de renda,
para alunos do antigo ensino primário, com prêmios para os vencedores. As constituições brasileiras dispunham que os vencimentos dos magistrados eram irredutíveis. Em 1960, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade de votos, que a cobrança do imposto de renda de magistrados era inconstitucional, pois, se eram irredutíveis, não se devia pagar imposto de renda. O primeiro regulamento do imposto de renda, de 1924, no artigo 26, elencou apenas 4 rendimentos que não entrariam no cômputo dos tributáveis. Um deles era o valor dos bens adquiridos por doação ou herança. Dos exercícios de 1924 ao de 2022, as transferências patrimoniais de doações e heranças figuraram na relação dos rendimentos isentos no IRPF. Essa isenção, no entanto, não atinge o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação. Com a edição da Lei nº 4.357, de 1964, começou a política de estimular os investimentos considerados de interesse econômico ou social, permitindo que os contribuintes, que fizessem as aplicações incentivadas, pagassem menos imposto. O Decreto-Lei nº 1168, de 1939, instituiu o Serviço Permanente de Fiscalização, em todo o território nacional, a cargo de um corpo de peritos contadores. Foram criadas carreiras próprias, distribuídas em classes. Foi um impulso na fiscalização, que era muito precária, pelas limitações legais e pela carência de funcionários. Até o advento do Decreto-Lei nº 9.330, de 1946, o lucro apurado na venda de propriedades imobiliárias não figurava no rol dos rendimentos tributáveis. O imposto passou a ser devido pelas pessoas físicas à razão da taxa de 8% sobre a diferença entre o valor de venda e o custo do imóvel. A Constituição Federal de 1934 estabeleceu imunidade para vencimentos de escritor, jornalista e professor. A imunidade foi revogada em 1964. No exercício de 1926, a declaração de rendimentos de pessoa física teve que ser reformulada por causa das alterações na legislação tributária. Os rendimentos foram classificados por cédulas e assim permaneceram até 1989. A primeira declaração de imposto de renda pessoa física a ter campo para fundo de previdência foi a do exercício de 1926. Não se usava, porém, o termo previdência, mas sim beneficência. A história do imposto de renda pessoa física mostra que, em alguns exercícios, o prazo de entrega foi prorrogado. No entanto, de 1996 a 2019, o prazo foi mantido. Em 1991 foi instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura, PRONAC, com a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor. Facultou ao doador ou patrocinador deduzir do imposto devido na declaração do imposto sobre a renda os valores efetivamente contribuídos em favor de projetos culturais. Ficou conhecida como Lei Rouanet, nome do secretário de Cultura da Presidência da República. No exercício de 2004, pela primeira vez, a Receita Federal disponibilizou para o contribuinte um programa para preenchimento da declaração de IRPF e outro para transmissão, desenvolvidos em Java, para atender a todos os sistemas operacionais. Até então, o programa atendia apenas aos usuários do sistema operacional Windows. O exercício de 2010, ano calendário de 2009, foi o último em que se utilizou o formulário como meio de preenchimento e entrega da declaração de IRPF. O formulário existia desde a primeira declaração de 1924. Até o exercício de 1990, inclusive, foi a única forma de preencher e entregar declaração de IRPF. Com o advento do Decreto-Lei nº 1968, de 1982, a partir do exercício de 1983, com exceção do exercício de 1993, o vencimento da primeira cota ou cota única passou a ser a data de entrega da declaração. A legislação tributária atribuiu ao contribuinte o dever de antecipar o pagamento do imposto sem prévio exame da autoridade administrativa. Estava instituído o lançamento por homologação, conforme previsto no Código Tributário Nacional.
Ao longo da história, variou o tratamento tributário dispensado aos rendimentos derivados de lucros e dividendos. A regra era tributar exclusivamente na fonte ou oferecer os rendimentos à tributação na declaração de imposto de renda pessoa física. Com o advento da Lei nº 9.249 de 1995, os lucros e dividendos ficaram isentos no IRPF. No exercício de 1926, a declaração de rendimentos de pessoa física teve que ser reformulada em função das alterações na legislação tributária. Aproveitou-se para facilitar o preenchimento e melhorar o layout. Os dois modelos de formulário foram substituídos por um só. Desde então e até o exercício de 1976, quando foi instituída a tributação simplificada, houve modelo único de declaração. Souza Reis, principal redator dos dois primeiros regulamentos do Imposto de Renda e primeiro diretor do Imposto de Renda, no relatório de 10 de fevereiro de 1924, encaminhado ao ministro da Fazenda, mostrou o projeto de modelo de imposto de renda que devia e foi adotado no Brasil. A partir do exercício de 1948, por força da Lei nº 154, de 1947, passaram a ser aceitos como abatimentos pagamentos feitos a médicos e dentistas pelo contribuinte ou pessoas compreendidas como encargos de família, desde que tais pagamentos fossem especificados e comprovados. A Lei nº 4.516, de 1964, criou o Serviço Federal de Processamento de Dados, vinculado ao Ministério da Fazenda, com o objetivo de executar, com exclusividade, por processos eletromecânicos ou eletrônicos, todos os serviços de processamento de dados e tratamento de informações necessários aos órgãos do Ministério da Fazenda. A Lei nº 3.898, de 1961, vinculou a tabela progressiva do imposto de renda ao salário mínimo. Vigorou durante 3 exercícios. Dos exercícios de 1993 a 1995, a tabela foi indexada pela UFIR. A tributação simplificada foi instituída na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de 1976. O objetivo era facilitar o preenchimento para contribuintes com rendimentos do trabalho assalariado, até determinado limite. Da segunda metade da década de 1990 até o ano do centenário do Imposto de Renda, a tabela progressiva do Imposto de Renda Pessoa Física foi reajustada em percentuais bem menores que a inflação. Segundo estudos do Sindifisco Nacional, de 1996 a junho de 2022, a tabela acumulou defasagem de 147%. A partir de 1966, para facilitar aos contribuintes o cumprimento das obrigações fiscais e aumentar a quantidade de locais autorizados a receber pagamento de tributos, poderiam arrecadar receitas federais, os bancos que preenchessem as condições estabelecidas pelo Banco Central da República do Brasil. A Lei nº 4.503, de 1964, instituiu o Cadastro Geral de Contribuintes, CGC, no qual obrigatoriamente deviam se registrar as firmas individuais e demais pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as domiciliadas no exterior. Foi o primeiro cadastro tributário nacional. Em 1999, foi transformado no CNPJ. Após o afundamento de 6 barcos da Marinha Mercante em águas territoriais brasileiras, em agosto de 1942, o governo brasileiro declarou guerra à Alemanha e à Itália. A entrada brasileira na guerra acarretou necessidade de mais recursos financeiros para o erário. O imposto de renda foi lembrado para ser uma das fontes de recursos. A partir de janeiro de 1943, todos os contribuintes do imposto de renda recolheram uma importância igual ao imposto a que estavam sujeitos, no último exercício, para subscrição compulsória de obrigações de guerra. Em janeiro de 1980, a Receita Federal veiculou na televisão, no rádio e na imprensa escrita a primeira propaganda do Leão. O sucesso foi absoluto. Em 10 anos foram realizados mais de 30 filmes. A partir do exercício de 1963, o contribuinte ficou obrigado a apresentar, como parte da Declaração Anual de Rendimentos, uma declaração dos respectivos bens, que compreendia prédios, terrenos, direitos reais sobre imóveis, veículos, joias, metais preciosos,
dinheiro e qualquer outra espécie de bem patrimonial excetuados os móveis e utensílios de uso doméstico e o vestuário. A dedução para dependentes e encargos de família é permitida ininterruptamente desde o exercício de 1926. É a dedução mais antiga. Até final da década de 1930, o imposto de importação liderou a arrecadação federal. Com a crise mundial que culminou com a Segunda Guerra, a arrecadação do imposto de importação diminuiu bastante. Preocupado, o governo criou a Comissão de Reorganização dos Serviços da Diretoria do Imposto de Renda, com a função de adotar medidas que aumentassem a arrecadação do imposto de renda. O trabalho da comissão foi um sucesso. Em 5 anos, o imposto de renda passou de 10% para 28% no total da Receita Tributária Federal. Em 1944, alcançaria o primeiro lugar. Em 4 de setembro de 1924, foi publicado o primeiro regulamento do Imposto de Renda. Vieram mais 15 regulamentos. 16 no total nos 100 anos do Imposto de Renda no Brasil. O desconto na fonte sobre os rendimentos do trabalho assalariado foi instituído pela Lei nº 2.354, de 1954. No início, o imposto na fonte sobre o trabalho assalariado não era retido para quem oferisse rendimentos mais elevados, pois nesse caso o imposto era apurado na declaração de rendimentos. A Declaração de Rendimentos do exercício de 1968, ano base de 1967, foi a primeira a ser processada eletronicamente. Para tanto, foram necessárias algumas adaptações no formulário. Os dados processados constavam de uma única página. O Decreto nº 16.580, de 1924, previa um Conselho de Contribuintes em cada Estado, e no Distrito Federal, com competência para julgamento de recursos do Imposto sobre a Renda. O Conselho de Contribuintes do Imposto de Renda no Distrito Federal foi instalado em 14 de setembro de 1925. Seu primeiro presidente foi Leopoldo Bulhões. O imposto de renda começou a ser cobrado em 1924. O órgão máximo desse imposto era a Delegacia Geral do Imposto de Renda, no Distrito Federal, então Rio de Janeiro. O local escolhido foi a casa principal do antigo Parque de Diversões, que estava desativado, da Exposição Internacional do Centenário da Independência. No exercício de 2014, mais uma novidade no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, a declaração pré-preenchida. No exercício de 2022, a declaração pré-preenchida podia ser iniciada em todas as plataformas, acessando com a conta gov.br de nível prata ou ouro. Nesse exercício, os contribuintes aproveitavam também os dados do Sistema de Recolhimento Mensal Obrigatório, Carnê-Leão, e da E-Financeira. Chegamos aos 10+. O cargo de agente fiscal do Imposto de Renda foi criado por meio da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958. Antes, a fiscalização era exercida pelos contadores e oficiais administrativos. Em 1968, quando a Receita Federal foi instituída, havia os cargos de agentes fiscais do Imposto de Renda, de Rendas Internas e do Imposto Aduaneiro, que se fundiram e se transformaram em agente fiscal de tributos federais. A Constituição de 1946 determinou que a União entregasse aos municípios, excluídos os das capitais, 10% do total que arrecadasse do imposto de renda. Com o tempo, a participação dos municípios aumentou e, a partir de 1965, foi incluída a participação dos estados e do Distrito Federal. Com a edição da Lei nº 4.154, de 28 de novembro de 1962, a alíquota de apuração do imposto progressivo alcançou, nos exercícios de 1963 a 1965, o percentual mais elevado da história do IRPF brasileiro, até 65%. Na história mundial do imposto de renda, a alíquota mais elevada atingiu 98% e aconteceu no Reino Unido, em 2 momentos, de 1941 a 1952 e de 1974 a 1978.
Em 1968, a administração tributária da União era exercida pela Direção-Geral da Fazenda Nacional, que supervisionava os departamentos de imposto de renda, rendas internas, rendas aduaneiras e arrecadação. Nos termos do Decreto nº 63.659, de 20 de novembro de 1968, a Direção-Geral da Fazenda Nacional passou a denominar-se Secretaria da Receita Federal como órgão central de direção superior da administração tributária da União. Os anexos do primeiro regulamento do Imposto de Renda, de 1924, mostravam os modelos de declarações de pessoa física e pessoa jurídica para apurar o imposto. O primeiro regulamento do Imposto de Renda foi editado em 4 de setembro de 1924. Nesse ano, começou a cobrança do Imposto de Renda, o que ocorre ininterruptamente até hoje. Em 1991, a Receita Federal instituiu o Programa de Preenchimento da Declaração de Rendimentos do Imposto de Renda, Pessoas Física e Jurídica. Após 67 anos de criação do primeiro formulário, estava instituída a segunda forma de preencher e entregar a declaração, o meio magnético. O país partia na frente na automação do preenchimento da declaração de imposto de renda. Chegamos aos 3 primeiros. Medalha de bronze para o CPF. O cadastro de pessoas físicas foi instituído por força do Decreto-Lei nº 401, de 30 de dezembro de 1968. Com o passar do tempo, o CPF ultrapassou os limites do imposto de renda e tornou-se um documento de suma importância no cotidiano do brasileiro. O Decreto nº 9.723, de 2019, instituiu o cadastro de pessoas físicas como instrumento suficiente e substitutivo da apresentação de outros documentos do cidadão no exercício de obrigações e direitos. Vamos para a medalha de prata. Uma das características do imposto de renda é o potencial arrecadatório. Em 1944, o imposto de renda alcançou o primeiro lugar na arrecadação de tributos federais e está na liderança desde 1975. Chegamos ao fato número 1. A medalha de ouro só podia ir para a instituição do imposto de renda no Brasil, fruto da Lei nº 4.625 de 31 de dezembro de 1922. Que venham mais 100 anos de um imposto de renda justo e cobrado de acordo com a capacidade contributiva.